vamos para a palavra. Hoje Deus nos deu uma palavra tremenda que eu quero dividir com você, que está lá em Mateus, no capítulo 14, no versículo 24. Mateus, capítulo 14, versículo 24, em o nome de Jesus. Isso, Mateus 14, 24. Pastor, deve ser colocado aqui sobre o altar? Se você quiser colocar, fica à vontade, tá? Agora, se você falar, pastor, eu prefiro não colocar, ou às vezes for confundir, né? Você não marcou aí o teu nome, não colocou dentro de nenhuma sacolinha, pode ficar com você também, que daqui a pouquinho eu abençoo, em nome de Jesus. Mas vamos lá, Mateus capítulo 14, versículo 24. Hoje eu quero falar a respeito do problema do medo, que é um problema, meu irmão, olha aqui, o diabo tem usado muito, mas muito contra o povo de Deus. Mateus capítulo 14, versículo 24, vai aparecer ali na tela também. Antes da gente começar, curva a sua cabeça mais um instante e vamos falar com Deus. Pai, eu peço a Ti em nome de Jesus, que por essa palavra o Senhor fale conosco nessa noite. Estamos no propósito, todas as sextas-feiras em jejum e oração, porque eu acredito, Senhor, naquilo que o Senhor nos ensinou, há castas de demônio que só saem se não for com jejum e oração. E é por isso que nós estamos aqui, Pai, crendo em oração e jejum, para que hoje aquele que chegou aqui enfermo seja curado, aquele que chegou aqui angustiado, aflito, saia daqui aliviado, aquele que chegou doente, saia liberto, em nome de Jesus, que o Senhor possa operar com liberdade aqui no nosso meio. Fala conosco, fala comigo, que eu seja só, nada mais do que isso, um simples instrumento nas tuas mãos, para a honra e glória do teu nome, e você diga amém e graças a Deus, amém? Toda a sua atenção agora, não deixa nada tirar a sua atenção, porque eu creio que Deus vai falar com você. Vamos lá? Mateus capítulo 14, versículo 24, está ali na tela também, e diz assim a palavra: e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? O vento era contrário. Então o que estava acontecendo com os discípulos? Eles estavam desejando chegar do outro lado, atravessar o mar, mas a Bíblia diz que o vento estava contrário, ou seja, eles estavam passando por um momento de luta. O que significa vento contrário? É quando você está querendo ir para um lado e o vento está indo para o outro, né? Está confrontando você. E naquela época só existia duas maneiras de você atravessar o mar. A primeira, ou você teria que ser muito bom de nado, saber nadar e atravessar no braço, ou teria que ser com um barco. E eles estavam usando dessas duas maneiras, eles estavam usando a melhor que tinha, porque antes de você atravessar a nado, melhor era você atravessar de barco. Mas a melhor opção que eles tinham não estava dando certo. E aqui vem uma coisa que eu quero mostrar para você: o vento contrário, eles naquela luta. No versículo 25 diz: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Olha para o pastor, quem é que até aqui imaginava que existia a possibilidade de andar por cima do mar? Ninguém, não tinha como. Hoje tem avião, hoje tem helicóptero, hoje talvez tenha outras maneiras, mas naquela época era só duas: ou era nado, ou era o quê? De barco, remando. Ou seja, Jesus vem trazendo uma maneira que eles não sabiam, ou melhor, que eles não sabiam que existia. Por quê, pastor? Por que eu estou falando isso para você? Coloca algo no seu coração. Deus tem maneiras que nós não conhecemos, meu irmão, de trabalhar. Às vezes a nossa visão limitada, a gente acha, ou tem que ser desse jeito, ou tem que ser desse. É as duas maneiras. E talvez na sua melhor opção não está dando certo, porque a melhor opção deles era o barco, e não estava dando certo. De repente vem Jesus andando por cima das águas, e diz: espera aí, mas isso aí a gente não sabia que tinha como. Isso aí a gente não sabia que podia. E meu irmão, eu vou falar uma coisa para você: Deus tem maneiras de trabalhar que você nem imagina. Que às vezes hoje para você está numa situação que você vê de maneira limitada, né? Ou de um jeito ou de outro. Se não for assim, eu estou usando a minha melhor opção, não está dando certo. Mas se você crê, Jesus pode fazer de um jeito que você nunca pensou, que você nunca imaginou. A Bíblia diz que os pensamentos dele são o quê? Mais altos do que os nossos, sim ou não? Os pensamentos dele são maiores, os caminhos dele são mais altos. Então não limite o poder de Deus, não limite, não coloca para Deus ou desse jeito ou desse jeito. Fala: Deus, faz da maneira que o Senhor achar melhor, amém?
Senhor, faz da maneira que o Senhor sabe que é melhor, porque o Senhor tem um jeito que eu não conheço. Diga glória a Deus. O Senhor tem uma maneira que eu não sei. Para mim, as melhores opções são essas. E das duas, a melhor é essa que eu estou usando. Mas Jesus vem andando por cima das águas. Eles nunca imaginavam que podia atravessar o mar daquele jeito. Mas para Jesus podia, para eles não, mas para Jesus podia. Amém? Tem coisas que para nós não é possível, mas para Jesus é. E aí o que acontece? Vamos entrar no assunto de hoje. Quando Jesus vem trazendo essa maneira totalmente diferente de atravessar o mar, que é andando por cima das águas, o versículo 26 fala assim: e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é o quê? É um fantasma. E gritaram com medo. Aqui começa o problema. Irmão, o medo é um problema tão grande na nossa vida, que eu estava pesquisando uma coisa que eu ouvi uma vez, muitos anos atrás, de um pastor. Ele estava falando sobre quantas vezes tem escrito na Bíblia a expressão não temos. Alguém já ouviu falar sobre isso? Eu já ouvi faz muitos anos atrás. E eu estava lembrando disso. E eu fui pesquisar. Você sabe quantas vezes Deus deixou escrito na Bíblia não temas? Alguém sabe? 366 vezes. E o interessante que eu estava pesquisando, você sabe, né? O ano ele tem quantos dias o ano? 365, mas tem um ano bissexto, né? Que tem quantos? 366. E aí eu vi lá, né? A pesquisa que eu estava fazendo, a pessoa disse assim: olha, até no ano bissexto Deus lembrou, Deus pensou. Por quê? Para todos os dias do ano tem na Bíblia pelo menos uma vez Deus dizendo não temas. Amanhã você vai acordar, se você pegar lá, de todos os que você já leu, tem um novo: não temas, e não temas, e não temas. Por que Deus se preocupou em deixar para todos os dias do ano, pelo menos uma vez, uma palavra, aquela expressão dizendo não temas? Porque Ele sabe o quanto a gente tende a ter medo. A gente não tende a ser corajoso, a gente tende a ter medo. O medo, ele é uma coisa da carne, e eu digo mais, ele é uma coisa até espiritual. O medo, eu posso até dizer para você que ele é um espírito do diabo, ele é um espírito demoníaco. O medo é diabólico. E o diabo frequentemente vai usar o medo contra você. E aqui, olha que interessante, a Bíblia diz que quando eles viram Jesus caminhar sobre o mar, eles se assustaram e disseram que era o quê? Um fantasma. Deixa eu fazer uma pergunta para você: fantasma existe? Hã? Você falar que existe, eu vou aí orar na sua cabeça. Hã? Existe fantasma? Não existe. Aqui a gente vê uma das características do medo. Uma coisa que o medo faz a gente ver, enxergar coisa que não existe. Você sabia disso? O medo é uma coisa tão diabólica, tão do capeta, que por causa do medo você vê o que não tem e onde não tem. Vou repetir, hein? O medo faz você ver o que não existe onde não existe. Eu já vi gente que tinha tanto medo de uma coisa, que um exemplo, uma dor de gases, vamos falar assim, né? Uma coisa simples. A pessoa começou a falar que estava com câncer. Não, eu tenho medo porque o meu tataravô teve uma dor dessa, o meu avô também teve, nesse mesmo lugar, e não tinha nada. Mas o medo fez a pessoa agir como se tivesse aquilo. Foi lá, fez o exame, depois de ter ficado dias sem dormir, sem comer, desesperado, o médico falou: é gases. Está entendendo, sim ou não? Mas até lá a pessoa já sofreu um bocado. Não comeu, não dormiu, ficou desesperado, simplesmente por causa do quê? De medo. Medo é um demônio, meu irmão. Medo é uma praga que o diabo vai tentar usar contra nós todas as vezes. Jesus está dando uma solução que eles nem imaginavam que podia existir, só que o diabo transforma o que Jesus estava fazendo em uma coisa que não existia na cabeça deles. O medo age aqui, na nossa mente. Eu já vi casos tão sérios do marido ter tanto medo de ser traído, que
A esposa não podia atrasar 10 minutos, e ele já começava a enxergar ali uma traição. O que o medo faz? Ele faz a gente ver o que não existe, onde não existe. Às vezes o contrário, a mulher tinha tanto medo de ser traída, que o marido chegava lá, sei lá, 6 horas da tarde. O dia que ele chegou 6h10, ela já começou a ver, enxergar uma traição. Não, você está me traindo. Mulher, pelo amor de Deus, eu passei na padaria para comprar pão, demorou a fila lá. Não, você está me traindo. Por quê, pastor? É um medo de ser, faz com que você enxergue aonde não tem, faz com que você veja o que não é real, faz com que você veja o que não existe. E Jesus já vai chegar logo repreendendo o medo, porque Jesus é contra o medo, meu irmão. Você vai ver aqui, olha o que diz o versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dá a entender o quê? Que Jesus teve pressa de acabar com aquele medo, de repreender logo, de desfazer aquilo que estava sendo criado na mente deles. Está entendendo, sim ou não? Jesus sempre vai fazer isso, irmão. Jesus sempre vai vir logo com uma palavra para não deixar crescer o quê? O medo de uma coisa que não é real, de uma coisa que não existe. Você só tem que buscar ouvir o que Jesus está falando. Que Jesus vem logo, né? Ele fala assim, ó, e falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Vamos parar com essa fantasia que o diabo está criando na cabeça de vocês agora, logo. Para com tudo isso, sou eu, não temais. Não, para com tudo isso, não deixa crescer, irmão. O medo, se você alimentar ele, quanto mais se alimenta o medo, maior ele fica. E Jesus já vem logo para cortar o medo pela raiz. Jesus disse: não, para de inventar coisas que não existem, que fantasma, que o que, não tem nada disso. Sou eu, não tem mais. Presta atenção, o medo tem que ser cortado logo pela raiz. Quando o diabo começar a querer crescer com medo na tua mente, o medo do diabo começar a querer aumentar, crescer, não alimenta ele. Você já repreende logo, amém? Jesus já fez logo, está lá. Jesus, porém, lhes falou logo, depressa. Jesus não deixou aquele medo crescer. Quem está entendendo, diga amém. Ah, mas e se um dia eu pegar o carro, acontecer alguma coisa? E eu falo porque eu já passei por isso. Aquilo vai crescendo na tua mente. Se eu estiver na estrada, acontecer, daqui a pouco a pessoa não pega mais o carro, porque ela não repreende aquele medo. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Ela deixa crescer. Mas você já teve um acidente? Não, nunca aconteceu, mas aquilo que nunca existiu, que nunca teve, na mente da pessoa começa o quê? A crescer. E ela não fala logo, ela não repreende logo. Jesus repreendeu logo. Jesus falou logo, ó, para com esse medo aí, não tem nada a ver com o que vocês estão criando. Sou eu, amém? Não tem por que ter medo. Diga graças a Deus. Não é nada. Não é nada do que vocês estão pensando, não é nada do que a mente de vocês está criando, não tem nada que o diabo está fermentando aí. Não existe fantasma não existe, isso aí não tem nada a ver. Está entendendo, sim ou não? Corta pela raiz, irmão. Você está amarrado, Satanás, você está amarrado, demônio, fantasma não existe, esse negócio não existe, isso aí não vai acontecer, Deus está comigo, Deus está me guardando, já vai e faz o quê? E corta logo, não deixa crescer. Amém, Jesus? Não deixa crescer. Cuidado. Por quê? Vamos continuar. Versículo 28, você vai ver que o medo está presente aqui nessa passagem toda. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Quer dizer, acabou o medo do fantasma. Você vai ver aqui, ó, acabou o medo do que não existia. Está entendendo, sim ou não? Acabou o medo daquilo que não era real. Mas preste atenção no que vai acontecer agora. O Pedro questiona: Senhor, se é o Senhor, me manda ir ter contigo, me dá uma palavra para eu poder fazer aquilo que para mim hoje é impossível. Porque Jesus estava fazendo uma coisa impossível, como eu falei, algo que para eles não existia, era uma impossibilidade. Se o Senhor está fazendo, me faz fazer também. E Jesus dá aquela palavra, versículo seguinte, olha lá. E ele disse, né? Vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Por causa da palavra que Jesus deu, o Pedro agora consegue fazer aquilo que para eles, discípulos antes, não tinha como, era impossível. Só tinha duas possibilidades, lembra? Ou atravessa o mar nadando, ou atravessa o mar como? De barco, né? Mas agora, Jesus, o Senhor está me mostrando uma coisa que eu não sabia. Me ensina a fazer.
Me dá a capacidade para fazer, me dá uma palavra. Se você tem uma palavra, meu irmão, aquilo que você não podia antes, agora você pode. Diga graças a Deus. Uma palavra faz você poder agora o que você não podia antes. Mas antes eu não podia, mas se Jesus te der uma palavra, você pode. Jesus só deu uma palavra, Jesus falou, vem. Ele saiu do barco e começou a pisar na água. Água sustenta alguém? Tenta ficar de pé em cima da água, o que vai acontecer? Você vai afundar. Então o que estava sustentando Pedro não era a água, porque a água não deixou de ser água. O que estava sustentando Pedro era a palavra que Jesus tinha dado para ele. Por quê? Se ele sai do barco sem aquela palavra, sem Jesus falar vem, vamos dizer que Jesus não fale vem. Vamos dizer que ele peça a Jesus, Senhor, se és tu me manda ter contigo, e Jesus não manda, e ele sai por conta própria, ele iria afundar. Ele só estava andando sobre as águas porque Jesus deu a ele uma palavra. Jesus disse, vem. Aí agora ele estava andando. Então a água não mudou, então o que mudou? A palavra que ele tinha. O que estava sustentando Pedro sobre as águas, isso aqui foi uma revelação que Deus me deu, acho que foi uma das primeiras mensagens que eu preguei. Eu lembro que quando eu comecei a fazer cultos na igreja, o pastor me deu a oportunidade para fazer cultos, foi numa quinta-feira, que a igreja não tinha culto de quinta-feira, ele falou, olha, eu percebo que você tem chamado, você vai começar a fazer um culto na quinta-feira, que não tem culto, e eu fazia culto na escolinha da igreja, acho que dava 5 pessoas, e eu comecei a pregar, uma delas era a Graziela, conta, né? Lógico que conta, era pessoa também, então contava, né? Aí eu comecei a pregar e eu lembro que Deus me deu essa palavra, foi uma das primeiras revelações que Deus me deu, que o que sustentou Pedro sobre as águas foi o quê? Foi a palavra. Em cima da palavra você pode construir o que você quiser. Em cima da palavra você pode construir um ministério, você pode levantar uma igreja de maneira impossível, você pode levantar uma empresa, você pode levantar um negócio, se Deus te der uma palavra, você pode fazer que aquilo vai ser, o impossível vai se tornar possível. Pedro começou a andar por cima daquelas águas. Cada vez que Pedro andava, aquele vem que Jesus falou, entrava debaixo do pé dele e sustentava ele. Amém, Jesus? Só que presta atenção no que vai acontecer agora. Por que o medo é uma praga? Irmão, olha que coisa, ele estava fazendo uma coisa que era impossível. Ele estava andando sobre as águas, por causa de uma palavra. Mas de repente, olha o que acontece, versículo 30. Mas, sentindo o quê? O vento forte. O que diz aí? Teve medo. Qual que é a diferença do primeiro medo com o segundo medo? O que eu te perguntei? O fantasma existe? Não. Fantasma não existe, era uma coisa irreal. Mas e o vento existe? Existe. Aqui o vento ele sente, está vendo? Sim ou não? Ele sente. Tem medo que é a sombra de algo que não é real, mas que está aqui na tua mente, que você tem que repreender. E tem medo que é de coisa que você está sentindo, que é real, está entendendo sim ou não? Por exemplo, você sente uma dor, tem coisa que você imagina na tua cabeça, mas tem coisa que é a dor, realmente você está sentindo. Tem coisa que você faz o exame e sai no resultado, sim ou não? Aquilo ali você está sentindo, aquilo ali é real. Mas porque é real me dá direito de ter medo? Não. Eu não tenho que ter medo nem do que não existe e também nem do que existe. Nem daquilo que não é real, mas eu também não tenho que ter medo daquilo que eu estou sentindo, não, porque eu posso estar sentindo, mas eu não posso aceitar o medo daquilo. Está entendendo, sim ou não? Por quê? Porque antes Jesus repreendeu o medo de uma coisa que não existia. Tá bom, né? Não existia, a gente estava criando, então estava errado. Mas agora eu estou sentindo, ele pode ter falado, sim ou não? Agora eu estou sentindo, eu sinto o vento, daqui está batendo em mim, está batendo no meu peito. Está entendendo, sim ou não? Eu estou sentindo, como é que eu vou falar que não é verdade, que esse vento não pode me derrubar? Se eu estou sentindo ele aqui. Já vi pessoas falar isso para mim. Pastor, mas eu estou sentindo, eu estou sentindo a dor, eu estou sentindo o problema, eu estou vendo, é real, pastor, estou tocando. Como é que eu não vou sentir medo? Está na minha frente. Aí é que está. Não é porque você está sentindo que te dá o direito de você ter medo.
Você tem que aprender uma coisa que eu lembro que eu aprendi com o pastor Ayrton. O pastor Ayrton que esteve aqui, como eu falei, foi meu pastor há 14 anos. Ele falava uma coisa que eu sempre guardei. Ele falava assim, ó, você tem que aprender a desprezar sintomas, 3 S's, sintomas, sentidos e sentimentos. Eu nunca esqueci disso. Você tem que aprender a desprezar sintomas, sentidos e sentimentos. O sentimento é de uma coisa que você não está vendo. O sentimento ele é abstrato. O sintoma não, ele é o quê? Real. E o sentido? Sentido é tato, olfato, visão e paladar. Aquilo que você vê, que você escuta, que você ouve. Às vezes você vai estar vendo, às vezes você vai estar ouvindo, às vezes você vai estar tocando. Você tem o tato, mas você tem que aprender a desprezar e ficar com o quê? Com a palavra. Diga glória a Deus. A palavra tem que ser maior do que os seus sintomas, seus sentidos, seu sentimento. Resumindo, tudo tem que ser maior do que o medo. Amém? Porque quando ele começa a sentir o vento forte, logo vem o quê? O medo e a consequência do medo. E começando a ir para onde? Para o fundo. Quando ele começou a sentir o medo, a aceitar o medo, né? Porque o medo ele pode vir, o problema é quando se aceita. Quando ele começou a aceitar aquele medo no coração dele, o medo se tornou maior do que a palavra, a garantia que Jesus tinha dado, vem, então aquela garantia foi perdida e ele começou o quê? A afundar. Você não pode deixar que o medo seja maior do que a palavra que Deus te deu. Diga glória a Deus. Senão você vai afundar. Você não pode, meu irmão. Vamos dizer, eu sempre falo, né? Vou me usar de exemplo para não usar ninguém. Eu tenho uma palavra de Deus. Eu estou aqui porque Deus me disse, vem. Eu saí de lá de onde eu estava, do meu barco, da minha segurança, e Jesus falou para mim, vem. Então eu venho. E eu venho, e aqui nós estamos andando sobre as águas. O impossível está acontecendo. Tem meses que é milagres. Diga glória a Deus. Mas vamos dizer que eu começo a sentir o vento. Eu falo, meu Deus, será que esse mês, um exemplo, será que esse mês nós vamos conseguir pagar o aluguel aqui da igreja? Meu Deus. E se as pessoas não, e se as pessoas pararem de vir na igreja? E se as pessoas não ajudarem? Se não tiver o dinheiro do aluguel? Aqui ninguém tem contrato assinado aqui de vir na igreja, tem? Não, né? Não tem. E se, presta atenção, quando começa a surgir a dúvida, junto começa a vir o quê? O medo. Irmão, você vai ver eu afundando. Você vai ver, mas o que está acontecendo? Você vai ver o pastor Renan está afundando. Por quê? Porque ele está deixando o medo ser maior do que a palavra. Isso eu estou me usando de exemplo, mas se aplica na tua vida, em qualquer área da tua vida. Em tudo que você for fazer. Você faz o impossível se você estiver sobre a palavra. Agora, se você deixar o medo entrar, irmão, você afunda. Ainda bem que se você está sentindo que você está afundando, você pode clamar. Porque às vezes você começa a sentir, meu Deus, eu estou perdendo, Senhor, eu estou me perdendo, Senhor, eu estou afundando, o que eu faço agora? Clama, olha lá, e clamou dizendo, Senhor, salva-me. 31, e logo Jesus estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, lê comigo agora, por que duvidaste? Por que você duvidou? Ah, Jesus, mas porque aquela hora fantasma não existia, mas o vento eu estava sentindo, ele estava me empurrando para trás. Ué, mas e daí? Porque eu estou sentindo agora, eu posso ter medo? Não, eu posso estar vendo, eu posso estar tocando. Eu não posso ter medo, eu não posso aceitar esse medo no meu coração, nem daquilo que não existe, nem daquilo que não é real, nem daquilo que é real. Amém, Jesus? Eu não posso ter esse medo, não posso deixar ele me dominar. Jesus levanta ele e falou, por que você duvidou? Não foi eu que falei para você, vem? Foi, Senhor. Então pronto, eu te sustento. Diga glória a Deus. Se eu falei, vem, pode vir. Às vezes a gente começa a ter medo, Senhor, mas Senhor não, por que duvidaste? Versículo 32, olha que coisa tremenda. E quando subiram para o barco, o que aconteceu? Fala você. Acalmou o vento. Lembra do que ele teve medo? Do quê? Do vento. Irmão, você vê? Aquilo que talvez hoje está trazendo medo, fala comigo assim, vai passar. Aquilo era só para afundar ele. Porque na hora que eles sobem no barco, o vento o quê? Acalma. Quer dizer, aquele vento era só para colocar o que nele? Medo.
Estou falando, meu irmão, você não tem que ter medo. A coisa sopra e vem, e faz barulho, faz você sentir. É tudo para você ter medo. Se você ficar firme, aquilo vai passar. Fala, todo vento passa. E passa, passa. Fica em paz. Amém, Jesus? Coloca isso no teu coração hoje. Mas cuidado. Por quê? É aquilo que eu estou falando. O primeiro medo que eles tiveram foi até daquilo que nem existia. E Jesus não deixou crescer. Jesus falou, para com esse negócio, fantasma não existe, eu estou aqui. Diga graças a Deus. Para com esse negócio. Não, porque eu fico pensando lá na frente. Para com isso, irmão. Não deixe isso crescer. Não, mas agora o segundo medo, que foi um caso Pedro, não, mas o segundo medo é de algo real. Eu estou sentindo aqui o vento. Mesmo assim, você não tem que duvidar, porque esse vento você pode estar sentindo a dor, o sintoma, mas ele vai passar. Se você resistir o diabo, o que a Bíblia diz? Resistir o diabo e ele fugirá de você. Mas eu estou com a dor aqui, mas se você resistir, vai chegar uma hora que essa dor passa. Porque não foi assim, o vento passou. O que você está sentindo passa. Não, pastor, mas eu estou sentindo a raiva, eu estou sentindo a mágoa, eu estou sentindo o ressentimento. Fica firme que vai passar. Quando eles subiram no barco, o vento o quê? Passou. Diga graças a Deus. Mas cuidado. Quer ver uma coisa que eu falo muito a respeito do medo? Está lá em Jó capítulo 3, versículo 25. Vamos lá rapidinho, para a gente não ficar só aqui, né? Jó capítulo 3, versículo 25. Quem está entendendo bem essa palavra hoje? Está entendendo? Sim ou não? Vai marcando aí que Deus vai falando com você. Não esquece, duas coisas importantes que foi uma revelação que eu nunca tinha tido, tá? Dessa palavra, foi hoje que Deus nos deu aqui. Que é a questão de eles terem medo de coisa que não era real e até de coisa que era o quê? Real. Não muda nada, a gente não pode aceitar o medo, irmão, do mesmo jeito. Às vezes é coisa que nem existe, mas o medo já está vindo, ou coisa que você está sentindo, mas mesmo assim não aceite o medo no teu coração. Por quê? Olha o que o medo faz. Eu costumo dizer o seguinte, que o medo ele é igual à fé, ele funciona do mesmo jeito. Como é que é a fé? A fé ela é o seguinte, a fé ela é a certeza das coisas que se esperam, mas que não se vê, não é assim? A fé ela chama à existência as coisas que não são, como se já fosse. Assim é o nosso Deus. Então o medo ele é a mesma coisa que a fé, só que para o lado ruim. A fé ela chama a bênção, a fé ela crê na resposta, ainda que ela não esteja lá, como se já estivesse. E o medo? O medo ele faz a mesma coisa para o lado ruim. O medo, ele acredita no que não existe, como se já existisse. Como assim? Olha o que Jó fala. Jó capítulo 3, versículo 25, você já deve ter ouvido isso aqui. Porque o que eu temia, o que aconteceu? Me veio, e o que eu receava, me aconteceu. Ou seja, o que o Jó confessa? O Jó confessa que aconteceu na vida dele exatamente o que ele tinha medo que acontecesse. Cuidado, hein, irmão? Se você deixar o medo crescer no teu coração, de coisa que não é real, daqui a pouco ele vai se tornar em algo real e vai acontecer. Eu li um livro muito bom, mas pensa num livro muito bom. Eu vou estar sempre falando aqui de um livro de outro para você, porque eu acho que a gente tem que começar a crescer na fé e buscar coisas que faz a gente amadurecer. Nós estamos chegando no final do ano, eu estava me cobrando esses dias atrás. Quantos livros você leu? Tem gente que nem a Bíblia leu. É ou não é verdade? E quer crescer na fé, quer crescer com Deus, quer melhorar. Não, você tem que começar a buscar, se alimentar mais das coisas de Deus. A gente passa tanto tempo no celular, fica ali, às vezes 1 hora no dia, 2 horas no dia. Se você tivesse investindo isso no seu crescimento espiritual, num bom livro, num bom entendimento, você estaria crescendo. A gente, isso serve para todos nós, estaria crescendo muito mais. E eu lembro de um livro que eu li do reverendo Paul In-Cho. Paul In-Cho é aquele pastor coreano lá daquela igreja que era a maior igreja do mundo. Eu acho que ainda é, pode ser que já tenha mudado. E ele escreveu um livro pequenininho assim, mais ou menos desse tamanho aqui, mas um livrinho bom, mas muito bom, chamado Quarta Dimensão. Alguém já leu esse livro aqui? Meu irmão, pensa num livro sobre fé. Chama Quarta Dimensão. Hoje não dá tempo de eu explicar para você o que seria essa quarta dimensão que ele explica no livro, mas ele fala do mundo espiritual. E nesse livro ele fala o seguinte: o que é o medo? O que é, irmão? Você acreditar numa coisa como se fosse real. Ele conta que ele estava na escola na época,
E na época dele de criança, na escola, estava tendo um surto de uma doença que hoje tem cura, mas naquela época não tinha. Tuberculose, acho que é isso, tuberculose. Tuberculose hoje tem cura, né? Mas na época não tinha. Aí teve um surto na época que quem pegasse tuberculose estava condenado. Passava ali muito perto de morrer, se salvasse era muito pouco as porcentagens que se salvavam. E um professor dele, não sei de onde tirou aquilo, falou o seguinte: olha, eu percebi que todo homem magro, de porte magro, magricelo, pescoço comprido, perna longa, vai ter tuberculose, porque todos os que eram desse jeito, eu percebi que tiveram tuberculose. Aí ele falou assim: magro, pescoço grande, comprido, perna fina. Era eu. Ele falou: pronto, certeza que eu vou ter o quê? Tuberculose. O que aconteceu? Irmão, pois ele teve tuberculose. E ele fala isso no livro, ele fala que depois daquele dia, não tinha acontecido nada até ali, mas depois daquele dia entrou no coração dele um medo, uma certeza, porque a fé é o quê? É a certeza. Você sabia que às vezes o medo se torna uma certeza no coração da pessoa? Um medo tão grande, que ele falou assim: eu vou ter tuberculose, e ele já começou a se preparar para aquilo. E ele fala no livro, ele entra na parte até científica, que a mente ela começa até a se preparar para aquilo. A mente ela começa a comandar o corpo, e o corpo que não tinha começa a gerar aquilo que a mente está mandando. Por causa do quê? Do medo. É uma coisa interessante. E ele conta que ele quase morreu, quando ele fala a respeito disso. Então isso aqui não está na Bíblia por acaso. O que eu temia, o que ele diz aí? Me veio, e o que eu receava, me aconteceu. Ah, pastor, olha, eu tenho certeza que uma hora dessas, quando eu pegar o carro aí para poder sair, eu vou bater. Ué, mas você já está tendo essa certeza no teu coração? Não, pastor, não é isso, é que eu tenho tanto medo de bater, que eu falo uma hora dessa eu vou bater. Mas você já está profetizando, você já está tomando posse, você já está assumindo. E esse medo vai trazer a realidade, está entendendo? Sim ou não? Cuidado com esse negócio. Cuidado, meu irmão, com esse medo que o diabo tem tentado plantar no teu coração para trazer algo para você, para trazer aquilo para a realidade. Repreende isso, amarra isso, fala: Satanás, eu não aceito não. Não, te repreendo em nome de Jesus. Eu não tenho medo daquilo que não existe e nem do que eu estou vendo. Se estiver sentindo, mesmo assim, eu não aceito, eu desprezo isso agora. Não vai, eu vou te mostrar já já. Mesmo que eu estiver sentindo, não vai se tornar nada. Diga glória a Deus. O que não existe não vai vir existir, e o que existe, fala comigo, vai se tornar em nada. É assim que a gente tem que crer. Mas não, quando a gente tem medo, o que não existe passa a existir, e o que existe se torna ainda pior. Por causa do quê? Do medo. Essa praga chamada medo. Mas vamos lá para Isaías capítulo 41, versículo 10, que eu quero te mostrar isso. Inclusive foi o versículo da nossa peregrinação de hoje. Aqueles versículos estão muito bons, irmão. Se você não está lendo, olha, tira um tempinho todo dia para você ler aquele versículo lá da peregrinação. O versículo de hoje foi o Isaías 41, foi o 10, né? Mas nós vamos ler o 11, o 12, vamos até o 13. Isaías capítulo 41, versículo 10. Abra sua Bíblia lá. Como é que ele começa? Quero que você leia comigo em voz alta. Não temas. Já começa aí. Não tenha medo. Talvez eu estou pregando aqui, eu nem imagino. Estou pregando aqui na direção do Espírito Santo, eu creio. Mas tem gente aqui que talvez essa semana inteira teve com o coração preocupado, temeroso. Pastor, fiz um exame. Ai meu Deus, eu estou com medo do que vai dar. Meu irmão, para com isso. Manda embora esse fantasma, diga glória a Deus. Satanás, não existe isso não. O médico não falou nada. É você que está tentando pôr isso na minha mente, no meu coração. Não, pastor, porque, olha, o patrão falou que queria conversar comigo essa semana. Aliás, segunda-feira, hoje terminou lá o dia do serviço. Ele falou: segunda-feira eu quero conversar com você. Pronto. Tem gente que esse final de semana não vai nem dormir.
Aí segunda-feira, o que será que ele vai falar? Certeza que ele vai me mandar embora. Às vezes pode ser até uma promoção. Mas às vezes o medo é tão grande que chega lá, o diabo faz aquilo se tornar o quê? Real. Ele ia te dar uma promoção, acontece alguma coisa, você é mandado embora. Ah, não falei, eu tinha certeza. Não, não era, que a tua certeza fez aquilo acontecer. O medo no coração. Então cuidado, eu estou pregando isso aqui, talvez o diabo está tentando fazer crescer um medo no teu coração de algo que não existe, ou às vezes até algo que você está sentindo e está tentando fazer aquilo se tornar ainda maior. Amém, Jesus? Repreende esse medo, não aceite no seu coração não. Olha o que diz aí Isaías 41:10, então ele começa dizendo, não temas. Por que eu não tenho que temer? Ele diz, porque eu sou contigo. Esse primeiro não temas, vamos fazer um paralelo com a passagem lá de Pedro, né? Jesus andando sobre as águas. São de coisas reais, são de coisas palpáveis que você está vendo, ameaça que você até está sentindo, sintoma que você até está sentindo, coisa que você está até vendo, o extrato do banco lá, você vê, sim ou não? Você vê, meu Deus, estou com medo, pastor. Será que vou conseguir pagar as contas? Você pode até estar vendo, mas não aceite aquilo. Amém? Despreze. Então, esse primeiro medo é Deus dizendo para você, você está vendo, mas não temas, porque eu sou contigo. Existe, está acontecendo, mas eu sou contigo. É real o sintoma, a dor, o que você está vendo lá, o extrato bancário, a fatura lá do cartão, mas eu sou contigo. Diga glória a Deus. Aí vem o segundo medo que eu falei, ó. Ele diz, não temos porque eu sou contigo. Segundo medo, ele diz, não te assombres. Você sabe que isso é tão tremendo, tem tudo a ver com o que a gente viu lá. Eu fui procurar no dicionário o significado de assombro. Assombro é aquilo que produz sombra, é medo daquilo que não é real, de assombração, coisa que não existe. Então Deus está dizendo assim, ó, para aquilo que é real, você pode estar vendo, sentindo, mas eu sou contigo, diga glória a Deus. Agora, de coisas que não existem, na verdade são sombras. Por exemplo, tem lógica eu ter medo do que vai acontecer o mês que vem? Tem lógica? Mas a gente tem ou não tem medo? Nem chegou o mês que vem ainda, mas o medo chega, sim ou não? O mês que vem não chegou, mas o medo do mês que vem já está presente às vezes. Então isso é assombro. O que é assombro? É a coisa que não está ali, mas a sombra dela já está. Esses dias eu preguei isso na nossa peregrinação dos Salmo capítulo 23, versículo 4. Ele diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que é isso? O que é o vale da sombra da morte? Não é a morte, mas é a sombra dela. É algo que está tão perto que não chegou, mas que está tão próximo que você sente até o medo. Está entendendo, sim ou não? É isso que Deus está falando aqui. Ele está falando para nós o seguinte, não temas daquilo que você está vendo, sentindo, porque eu sou contigo, e não te assombres daquilo que ainda não aconteceu, que não é real, que não chegou ainda. Por quê? O que ele diz? Porque eu sou o quê? O teu Deus. Diga glória a Deus. Olha por que Deus fala eu sou teu Deus, porque eu posso saber do amanhã, sim ou não? Mas Ele é o quê? Ele é Deus, Ele pode. Eu posso cuidar do amanhã, sim ou não? Não, mas Ele é Deus, Ele pode. Por isso que Ele fala assim, ó, não temas, porque aquilo que você está vivendo, eu sou contigo, o que é real, eu sou contigo, mas aquilo que te assombra, eu sou o quê? Teu Deus, diga glória a Deus. Aquilo que está fora do teu controle, que nem aconteceu, mas você tem medo que aconteça, eu sou Deus para não deixar o quê? Acontecer. Quem crê nisso, dá um glória a Deus bem forte aí. É tremendo isso, sim ou não? Nós temos um Deus que cuida do presente, cuida do que está acontecendo e até do que possa o quê? Acontecer. Do que está acontecendo, você não precisa ter medo que eu sou contigo, estou também no presente. Agora, do que não está acontecendo, você tem medo que aconteça, não se assombre, porque eu sou o quê? O teu Deus, diga glória a Deus. Ô irmão, que palavra tremenda. Às vezes você está com medo não do que está presente, não pastor, eu creio que Deus está comigo aqui agora, mas às vezes o seu medo que vai acontecer, pastor, eu estou envelhecendo, como vai ser na minha velhice? Ué, Ele é teu Deus, diga glória a Deus. O tempo está passando, pastor, e o ano que vem? E daqui um ano, como é que vai ser? Meu irmão, Ele é teu Deus, diga glória a Deus.
porque está acontecendo, Ele é contigo, porque vai acontecer, Ele é teu Deus. Quem crê nisso, diga amém. Aí ele continua dizendo, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou com Deus. Aí vem a parte tremenda, eu te esforço. O que é esforço? Eu te dou força. Amém, Jesus? Tem horas que a gente se sente fraco, mas nessa hora Ele está falando que é o que Ele vai fazer, não depende de nós. Quando você não tiver força, eu te dou força, eu te ajudo. Ainda que você dissesse, pastor, não tem ninguém para me ajudar, Deus está dizendo, eu te ajudo. E com a ajuda de Deus você já consegue chegar, já é o suficiente. Amém? Eu te sustento com a destra da minha justiça. Você não vai afundar. Lembra de Pedro? Jesus falou, vem. Ele teve medo. Por quê? Ele não acreditou que aquela palavra ia sustentar ele, e estava sustentando. E vai sustentar você, irmão. Amém, Jesus? Eu te sustento com a destra da minha justiça. E aí no versículo 11, isso aqui falou muito comigo. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, e tornar-se-ão em quê? Em nada. Aí eu lembrei do vento, né? O vento fez Pedro sentir medo. Meu Deus! Quando Jesus levanta ele e volta para o barco, o que acontece com aquele vento? Acaba. Não virou nada, irmão. É um medo, o medo é que é o problema. Porque o que está se levantando contra você hoje não vai virar nada. Você vai ver, isso aí vai se resolver. Não tem por que você estar com esse medo. Olha o que diz mais, os que contenderem contigo perecerão. Versículo 12, buscá-lo-ás, mas não o quê? Os acharás. Diga glória a Deus. Pastor, estava com uma dor aqui, olha, estava com medo de ser alguma coisa, porque lá atrás minha mãe, minha avó também teve. Meu irmão, fique em paz, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus. Vai chegar um dia que, se você crer, você vai buscar, olha lá, buscá-lo-ás e não o quê? Não acharás. Você vai buscar e falar, estava com uma dor aqui, o que aconteceu? Sumiu. Diga glória a Deus. Buscá-lo-ás e não acharás. Ele diz assim, e os que pelejarem contigo, tornar-se-ão que? Nada. Eu creio. Pastor, eu tenho medo que aquela pessoa falou que vai fazer algo contra mim, vai fazer mal, vai fazer isso, está me perseguindo. Irmão, quantas vezes eu já vi isso acontecer? Passa um tempo, desaparece. A pessoa toma outro rumo, Deus leva para outro lugar. Quem cuida de você é Ele, diga graças a Deus. Está aí, todos os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Versículo 13 para terminar, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo o que de novo? Não temas, que eu te ajudo. Quem crê, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele merece. Amém. Vamos ficar de pé agora. Hoje eu quero fazer uma coisa diferente aqui com você. Posso pedir para você fazer algo diferente? Vem aqui à frente, todo mundo. Pode parar aí a gravação, Davi?